Olá, hoje é o dia 20, 20 ou 21, por aí, segunda-feira de janeiro de 2020, está trovejando, está nublado, por isso que não está pegando muito bem a minha fisionomia, mas vamos assim mesmo. Esse vídeo vai ser só visto uma vez por cada pessoa, né? Essa é a lição número 9 do primeiro trimestre de 2020. O título da lição é da contaminação à purificação. Isso aqui está se referindo ao santuário celeste. Santíssimo e poderoso Deus, abençoa agora o nosso estudo para que possamos compreender e também sermos influenciados positivamente por esse conhecimento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, o verso aqui está em Daniel 8, versículo 14. Diz lá o seguinte: Ele me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Isso foi revelado a Daniel na visão que ele escreveu no capítulo 8 do seu livro. Mas há um porém aqui. O anjo não disse a data em que iniciaria essas 2300 tardes e manhãs, nem se haveria alguma coisa no meio ou entre o transcorrer desse tempo. Só disse isso. O resto da visão ele explicou, que nós vamos estudar agora, né? E que já conhecemos também. Então Daniel ficou muito preocupado com esses 2300 anos, né? A ponto de fazer uma oração de confissão, etc., que está no capítulo 9, que vamos estudar na lição número 10. Bom, o que é essa contaminação do santuário? Depois nós vamos ver o carneiro e o bode, essas coisas todas, mas antes vamos dar uma olhadinha aqui o que é essa contaminação. No céu tem livros, tem 3 livros diferentes referentes a cada pessoa. Cada pessoa tem 3 livros, né? Um deles é para todos. Esse um deles que é para todos é o livro da vida. Ali foram escritos os nomes de todas aquelas pessoas que um dia de alguma forma se entregaram a Jesus, conscientemente ou de forma assim não tão consciente, como por exemplo pessoas que seguiram bons princípios, que foram fiéis a tudo que é correto, etc. e tal, e não chegaram a conhecer Jesus, não chegaram a conhecer nem a Bíblia, nem os seus mandamentos, nem o sábado. Esses tiveram seus nomes escritos ali também, né? Enfim, todos aqueles que se tornaram de alguma maneira povo de Deus, seus nomes estão escritos aí. O segundo livro que tem lá, o Memorial, ou também pode ser chamado de livro dos Atos Bons, ou Bons Atos. Ali estão escritos, esses são já livros personalizados, cada um tem o seu. Ali estão escritos os atos bons ou em conformidade com a lei que cada um praticou. E o livro da morte ou dos atos maus, ali estão escritos os maus atos de cada um que nasceu e viveu aqui na terra, né? O que contamina o santuário não é o que está escrito no livro da vida, nem tampouco o que está escrito no memorial, mas sim o que está escrito no livro dos atos maus. Isso a gente pode chamar de sujeira, ou de contaminação, ou de imundícia, né? Essas coisas, se tiver alguma coisa escrita em meu nome, no meu livro, de ato mal do qual eu não tenha me arrependido, eu não posso ser salvo, porque eu serei uma vergonha lá no céu. E outra, se eu não me arrependi disso, é porque eu quero continuar praticando esse ato. E se eu estiver no céu, eu não vou poder fazer isso, e eu não vou viver bem lá, eu vou viver lá contrariado, né? E por outro lado, Deus estará passando vergonha lá, por minha causa, e eu também, porque tem algum segredo escrito nesse livro que eu gostaria que ninguém descobrisse, assim como aqui na terra, se eu pratico esse tal pecado, eu não quero que alguém descubra, né? Esse é o problema. Bom, então vamos lá, vamos começar aqui na lição do nosso
nosso capítulo 8 de Daniel, ali aparece agora o carneiro e o bode, não é? O carneiro representa a Medo-Pérsia e o bode representa a Grécia. E não aparece nenhum animal representando Roma, não é? Esses bichinhos depois da chuva estão só girando aqui em redor. Então vocês vão ver várias vezes dando tapa no ar, aqui não acertando nenhuma, pelo menos sai. E não aparece Roma assim explicitamente, e não aparece o Império Babilônico. É que quando Daniel teve esse sonho, o Império Babilônico estava quase no finzinho, já era o reino de Belsazar, e no final de Belsazar, faltavam, pelos meus cálculos, uns 13 anos, por aí. E então não valia a pena ainda ficar profetizando a respeito da Babilônia. Caiu fora, já estava caindo. O carneiro, ele tinha 2 chifres, um maior e outro menor. Esses 2 chifres representavam a Medo-Persa. Um deles representava os medos e outro representava os persas. Os persas eram representados pelo chifre maior. No início da história, os medos eram mais poderosos que os persas, mas quando eles se tornaram império, os persas se tornaram mais poderosos que os medos, né? Então por isso o chifre, representando os persas, era mais forte. Interessante que os persas existem até hoje, é o Irã, né? E a Média não existe mais. Bom, esse chifre, ele vinha dando marradas para todos os lados, né? Ele vinha para o ocidente, para o norte e para o sul, mas não para o oriente. É que os medo-persas vieram do oriente, vieram conquistando do oriente para o ocidente, que é para o nosso lado, para o norte e para o sul, não é? E eles conquistaram toda aquela região que pertencia uma vez aos babilônios e mais que isso ainda, não é? Bom, mas eles foram suplantados pelo bode, que representa a Grécia. Agora vocês estão vendo aqui que os 2 animais aqui é o carneiro e o bode, exatamente os 2 animais que eram sacrificados no dia da expiação. Então isso aqui já dá a entender que essa visão, o foco dela não é mais tanto com relação à sucessão dos impérios, também, mas não tanto. O foco dela, a parte mais importante dessa visão é o ritual do santuário, ou a purificação do santuário. A purificação do santuário que eu queria dizer, né? Bom, então quando veio o bode, não é? Ele tinha um chifre enorme na testa. E ele atacou o carneiro, que é a Medo-Pérsia, e destruiu o carneiro. E no auge do poder do bode, quebrou-se-lhe o chifre, né? Esse chifre grande, não era pequeno, esse era grande, representa Alexandre, o Grande, né? O primeiro imperador que começou fazendo guerra, nunca perdeu uma guerra, e no auge do seu poder, quando seus soldados não queriam mais guerrear, estavam cansados, não queriam mais enfrentar ameaças e situações de guerra, ele morreu de cirrose, segundo diz, né? E esse grande chifre quebrou, ou seja, ele morreu, e surgiram em lugar dele 4 chifres, que são os seus 4 generais mais importantes, ele não tinha só 4, que dividiram o seu império entre si. Então do grande império de Alexandre surgiram 4 impérios menores e mais fracos, que inclusive guerreavam entre si. Pois bem, aí vamos adiante que a nossa lição, estamos agora na parte de segunda-feira, né? Daí surgiu um chifre bem pequeno, né? Dentre aqueles 4, de um daqueles 4, mas ele não surgiu de um dos chifres dos 4, ele surgiu de um dos quadrantes onde esses chifres
tinham se localizado, ou seja, ele surgiu do quadrante que está com sede em Roma, a Roma papal. E esse chifre pequeno simboliza aqui o Império Romano pagão e também o Império Romano cristão. Os dois. Por isso que não aparece nenhum animal substituindo o carneiro. Mas por que Deus resolveu? É que os dois animais que eram sacrificados, ou seja, os animais que eram sacrificados no dia da expiação eram dois. Então Deus não quis incluir aqui algum outro animal que ia dar confusão. O foco aqui não é o Império Romano, não é o Império Medo-Persa, não é o Império Grego, é a purificação do santuário. Não é a Igreja Católica, é a purificação do santuário. Esse é o foco. Então Deus se limitou a dois animais. E fez-nos entender que o chifre pequeno começava em Roma pagã e continuava em Roma papal. De fato, isso está correto. E Deus não se enganaria, porque Roma papal surgiu de dentro e deu continuidade, literalmente, a Roma pagã. Pois bem, e mais adiante no mesmo capítulo aparece aqui, a lição não menciona, mas é a mesma coisa, um rei de feroz catadura. O que é catadura? É o semblante, é o rosto da pessoa. Uma catadura feroz é um rei brabo, um rei de intrigas, um rei enganador, um rei que explora os outros, não é? Um rei que impõe a sua vontade sobre a dos outros, um rei que não respeita os outros. Esse rei de feroz catadura se aplica mais à igreja medieval católica no final dos tempos do que o Império Romano. Pouca coisa no que está escrito ali se aplica ao Império Romano. Muita coisa do que está escrito ali ao Império Religioso. Pois bem, a Roma pagã guerreou contra os judeus e guerreou contra os cristãos. Roma pagã tomou a Judéia, né? E no ano 70 destruiu o templo, incendiou o templo, destruiu tudo. E depois vieram os muçulmanos e construíram naquele exato lugar uma mesquita, que até hoje está lá, mesquita de Al-Aqsa, onde é que está o domo da pedra, da rocha. E a Roma papal fez a mesma coisa, porém pior. Perseguiu os cristãos que seguiam a Bíblia. Eles seguiam o catecismo, que é uma Bíblia falsa. Não foi escrita por nenhum profeta de Deus. No catecismo estão os princípios do paganismo, especialmente os princípios do paganismo greco-romano, do qual nós já falamos, né? Que pode estudar na internet. Não vamos nos delongar aqui. E esse chifre pequeno cresceu muito, cresceu na forma do Império Romano pagão, porque se estendeu por toda a região, né, por quase todo o mundo de então, na Europa, África, Ásia, etc. E surgiu de novo pequenininho como igreja, lá na cidade de Roma e em outros lugares, e também cresceu, e cresceu muito mais ainda que o Império Romano pagão, porque se estendeu para o mundo todo, está no mundo todo, né? Então cresceu muito. Bom, mas o foco aqui não são esses impérios, então nós vamos nos deter um pouquinho mais no ataque ao santuário, né? Então está na parte de terça-feira, e na purificação do santuário e no tal do calendário profético, que são os 2.300 anos, que hoje não vai dar para a gente aprofundar muito, mas nós estivermos estudando o capítulo 9, então nós aprofundaremos de vez. Bom, o que é o tal ataque ao santuário? Em primeiro lugar, o Império Romano pagão atacou o santuário e destruiu o santuário, né? Mas esse não foi o ataque mais importante. A destruição do santuário não foi a coisa mais importante, até porque os judeus continuavam teimosamente sacrificando ali, fazendo os rituais do santuário, etc., com sacrifício, etc., quando isso já não era mais necessário fazer.
porque o verdadeiro sacrifício para o qual aqueles sacrifícios apontavam já tinha acontecido com a morte de Jesus Cristo. O véu do santuário já foi rasgado, que eles foram lá, remendaram certamente, etc., e continuaram. Então, esse santuário ali foi destruído a rigor por causa dos pecados daquele povo lá, né? Dos judeus, não dos cristãos. Os cristãos não faziam isso. Eles nunca aceitaram a Jesus Cristo, nem a sua morte até hoje não aceitaram. Muitos e muitos e muitos deles já aceitaram. Eles serão salvos, obviamente, né? Mas o principal ataque é outro, né? Que derrubaram o santuário, etc. e tudo, mas o principal ataque é outro. É o ataque contra o santuário celeste. Então, pensa bem, alguém pode daqui na terra atacar o santuário celeste? Não, não pode ir lá. Mas o que pode fazer, e é bem simples de fazer, é separar o povo daqui da terra da intercessão de Jesus Cristo no santuário celeste. Isso pode, e isso está sendo feito. É exatamente isso que se chama aqui ataque ao santuário, né? Então, como isso é feito? Por meio da missa. Na missa, e por meio do perdão dos pecados. Na missa ocorre um ritual, um sacrifício, como os judeus continuam fazendo, só que diferente, um sacrifício sem sangue que se chama transubstanciação, né? Do vinho, não simbolizando o sangue de Jesus Cristo, mas se transformando no sangue de Jesus Cristo, se transubstanciando, ou seja, mudando de substância, de uma substância para outra, transubstanciando. E do pão, literalmente na carne de Jesus Cristo. Esse é o sacrifício da missa, sem sangue. Isso não é bíblico, isso é invenção de seres humanos. Isso não tem valor algum perante Deus. Isso então é um ataque, né? Então substituíram a morte de Jesus Cristo por isto, né? Outro ataque é o perdão dos pecados. Seres humanos perdoando pecados em nome de Deus. O único que tem direito de perdoar os nossos pecados é Jesus Cristo, porque também foi o único que morreu por nós. Foi o único que viveu aqui na terra sem pecado e pagou pelos nossos pecados. Não tem outro. Então só Ele pode. O Papa não pode, não morreu por nós. Nenhum sacerdote, nenhum padre, ninguém pode. Ninguém. Outro ataque ao santuário são os santos, que se tornaram intermediários entre o ser humano e Deus, substituindo Jesus Cristo. Por exemplo, Maria é uma dessas santas, né? E tem muitas outras, tem centenas, milhares, né? E todos eles são seres humanos que já morreram. Então, mais um ataque ao santuário, a alma é imortal. Não existe isso na Bíblia. A alma na Bíblia é mortal. E ponto final, está escrito isso. Então tem, e outras coisas, mas essas aí que eu falei são as principais, né? E então, isto se chama ataque ao santuário. Esse é o ponto alto da lição, mas não o mais alto. O mais alto vem agora, que é a purificação do santuário, né? Que é o mais importante. O que é a purificação do santuário? Já falamos ali sobre os livros, né? Então, te imagina você, eu, por exemplo, eu tenho lá um livro que é o livro da morte, é o livro dos meus pecados, dos atos maus, onde está escrito tudo aquilo que de errado eu fiz. E é simples, se eu me arrependi de tudo, ou seja, se eu não quero mais cometer nenhum daqueles pecados, se eu não fico acariciando nenhum, está escrito do lado de cada pecado no livro dos atos maus, perdoado, né? Então, quando chegar o meu nome, que ainda não chegou porque ainda estão nos mortos, né? E não estão nos vivos ainda, eles vão verificar se todos os meus pecados foram perdoados. Se todos foram perdoados, o que eles vão fazer? Vão apagar, não vão riscar, botar um risco, botar um risco por cima, ainda dá para ler. Ou se achuriar, ou seja, pintar por cima, ainda por baixo tem pecados escritos, né? Então, não dá para ler, mas tem. Então, eles vão apagar, ou seja, vão limpar esse livro vai ficar original, vai ficar como se nunca nada ali tivesse sido escrito. E, portanto, o meu nome vai continuar no livro da vida. E quando Jesus voltar, se tiver morrido, eu ressuscitarei, ou se não tiver morrido, serei transformado e levado ao céu. Isso é a purificação do santuário. Ou seja,
em relação a todos aqueles que forem salvos, não existe mais nada de imundo escrito no livro celeste. Portanto, esses não sujam o céu. Caramba, está vindo cada vez mais. Está na hora de terminar, mas também já estou na quarta-feira, indo para a quinta, né? Pois é. Então vejam bem, a purificação é isso, é limpa, como no antigo ritual do santuário, que eles limpavam os pecados simbolicamente, né? O carneiro morria pelos pecados aqueles que simbolizavam Jesus Cristo, e o bode emissário, ou seja, o bode de Azazel, ou seja, o bode representando Satanás, recebia aqueles pecados em cima da sua cabeça e era levado para o deserto para ali morrer por causa daqueles pecados. Então, o que esse bode simboliza não é perdão dos pecados, e sim o sofrimento dele, porque ele levou as pessoas a pecar. Não o bode, mas Satanás. Então, Satanás vai morrer no milênio sofrendo pelos meus pecados, pelos teus pecados, pelos pecados de todas as pessoas que ele levou a cometer. E esse sofrimento não é como o de Jesus, não é um sofrimento de arrependimento, nem de perdão, nem de nada. É o sofrimento porque ele merece a dor, e que isso não serve para perdoar pecados. Para perdoar pecados tinha que ser um ser inocente, como foi Jesus, né? Pregado na cruz. Então essa contaminação foi limpa do céu. O meu livro lá não consta nada. Portanto, quando eu for salvo chegar lá, eu não vou passar vergonha. Eu não quero que olhe naquele meu livro. Não. Eu nem entraria lá se tivesse alguma coisa escrita. Aliás, se eu me arrependi de todos os pecados, menos de um, os outros todos continuarão escritos lá. E vão ser levados para junto do inferno quando eu também for para o inferno. Aí não vai ter mais nada escrito lá. Não tem que ficar registro de pecado dos que morreram. Muito menos dos que se salvaram, é lógico, né? Bom, o calendário profético. O calendário profético nós não vamos estudar hoje, né? Aí vem aquela pergunta, mas até quando? Né? Um anjo perguntou para outro, né? Até quando durará essa visão? Até quando o santuário vai ser pisado? Ou seja, então, o que ele perguntou? Até quando vai durar a visão desde a Medo-Pérsia até o final da história, até que vão parar de pisar sobre o santuário, até que vão parar de atacar o santuário, atacar o povo de Deus, etc. Né? Até quando? Bom, mas até quando? Até que data? Para saber a data final do 2019, tem que saber a data inicial. E isso nós não sabemos aqui no capítulo 8. Então, nós vamos estudar esse assunto na próxima lição, na lição número 10. Essa é a 9. Né? E aí volta de novo, eu acho, o título, aqui o calendário profético. Deixa eu ver uma coisa. Exatamente, na parte de quinta-feira, que é a outra quinta-feira, né, nós vamos estudar sobre o calendário profético. Aí sim com as datas. 538, o ano inicial, né? E 1798, o ano final. Mas isso hoje que a gente ainda não sabe. Eu só adivinhei. Né? Bom, qual é que é a grande conclusão que nós tiramos daqui? Né? O meu nome está escrito no livro da vida, o teu também. Eu quero que ele permaneça lá. Por isso eu tenho que me arrepender de tudo. Ou seja, eu tenho que ir lá. Não adianta só confessar a Deus, pedir perdão, se eu não largo daqueles pecados. Eu tenho que largar de fazer isso, eu tenho que pedir força do céu para largar. É isso, essa é a grande lição desse estudo desta semana. Há outras, mas essa é a principal. Se eu não for perdoado de tudo, infelizmente, outros irão examinar o meu livro no milênio e irão descobrir o que eu fiz. Né? E se eu tivesse vivo, ia passar vergonha de certas coisas que eu fiz, que eu não gostaria que ninguém descobrisse. Vá que, por exemplo, lá chega lá a mulher de alguém, está no céu salvo e o marido está perdido, e ela vai descobrir, barbaridade, mas isso eu nunca soube que ele fez tal coisa. Eu nunca descobri e nunca ninguém descobriu, mas Deus sabia e no livro estava escrito. Essa é a grande lição que nós aprendemos aqui. Santíssimo e poderoso Deus, abençoe-nos para que possamos ser santificados por Ti, ou seja, libertos dos pecados. E quando Jesus voltar, que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, que os nossos bons atos estejam escritos no livro memorial, e que os nossos maus atos não estejam todos apagados. Em nome de Senhor Jesus Cristo, amém.